Oi, gente. Sabe, a conclusão que eu tive após ler o livro que eu vou indicar hoje para vocês é de que, se você tinha medo de morrer, tenha, na verdade, medo de deixar de viver. Eu convido a vocês conhecerem um pouquinho sobre este livro aqui, da Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Vamos lá? Bom, gente, hoje eu estou trazendo como dica de leitura, né, um livro que ele é um best-seller, né, então um pouquinho diferente aqui do que eu trago no canal, né, dos colegas, escritores independentes, né, menos conhecidos, mas foi uma leitura que eu achei muito importante, muito válida de trazer para compartilhar com vocês aqui. Este livro da Ana Cláudia, ele é muito impactante. Não tem passando assim mãozinha na cabeça, ele é a realidade, que não deixa de ser verdade. A morte é a única coisa certa da nossa vida. E a gente faz de conta, a gente vive, né, como se ela não existisse, como se ela fosse uma coisa distante, ou que só vai acontecer com os outros, né? E como diz o Cortella, né? Um dia você vai morrer e eu também, né? Então, é um tema muito profundo, muito complexo, mas a Ana trata aqui de uma forma até que em alguns pontos leve, né? Mesmo quando ela dá aqueles tapinha na cara, né? E o primeiro deles que eu já encontrei aqui no comecinho do livro é aquela nossa rotina, né? Que nós temos aquela expectativa para terminar logo o dia, para terminar logo a semana, para que chegue logo o final do ano, para as férias, né? E para poder viver intensamente aquelas férias em dezembro e o ano todo. E aquela semana, e aquele seu dia, como é que ele foi? Tá tão ruim assim, para que você tenha pressa, né? Para que ele acabe logo? E aí ela diz já a primeira coisa de impacto. Quando nós temos essa pressa para o dia acabar, para a semana acabar, na verdade a gente está com pressa, né, de chegar a data da nossa morte. Nós estamos acelerando, estamos com pressa de chegar lá também. E isso me fez refletir bastante, né? Como a gente realmente leva o nosso dia, que é essa pegada aqui do livro dela. Como a gente trata os nossos relacionamentos, a nossa saúde, o nosso trabalho, né? Quais as prioridades que temos na nossa vida. Então, ela acaba nos fazendo refletir por muitas coisas que deixamos de viver em prol de um depois, de um futuro que a gente não sabe se vai realmente acontecer. E fazemos de conta que a morte não existe. Um outro ponto que realmente assim também mexeu bastante comigo, né? E que eu gostaria de ter lido esse livro antes do que aconteceu. Algumas pessoas sabem que eu perdi meu pai em janeiro de 2022, então tem um ano e pouquinho. E talvez se eu tivesse um pouquinho desse conhecimento que estava aqui, lido só um pouquinho, eu teria feito muita coisa diferente. Uma delas é ter aproveitado mais o tempo do lado dele. E aproveitado, ele me alertou esse livro no sentido de aproveitar da melhor forma que seja possível aproveitar. Então, por que que eu digo que eu teria feito diferente? Né, hoje, nós estamos muito viciados no celular. Eu sou viciada em livros. E muitas vezes, quando meu pai estava ali, que ele ficou praticamente 3 meses internado,
A gente acaba sentando, fica ali olhando o celular, aí entra o médico, olha, dá um remédio e tal, e a pessoa fica ali, né? Eu ainda conversei muitas coisas com ele também, né? Porque meu pai, a gente era muito tagarela, né? Então, a gente, quando ele estava um pouquinho melhor, a gente conversou ainda bastante. Mas, em alguns momentos, eu fiquei ali no meu mundo, né? Então, hoje, né, quando eu vejo aqui, é o aproveitar o tempo com qualidade dentro do que é possível aproveitar ao lado dessa pessoa, né? Então, assim, não é o esperar, ah, eu vou esperar ele ficar bom, ele sair do hospital, e aí a gente vai fazer aquela viagem, vamos fazer aquele passeio, que esperamos, né? Esperamos que aconteça, né? Que realmente a pessoa fique boa e que a gente, né, se não entrar depois na correria, porque aí passou o sufoco, e aí vem as outras prioridades, né? E aí, de repente, o passeio fica de novo para depois. Mas pode ser, que nem foi no meu caso, né, que não vai dar mais tempo. Então, assim, eu consegui, ainda alguns momentos, aproveitar com ele ali dessa forma, mas muitas vezes eu fiquei enfiada no livro, muitas vezes eu fiquei olhando no celular, e poderia ter feito mais carinho, poderia ter feito, sei lá, uma massagem, poderia ter conversado de momentos alegres, poderia ter falado de coisas, né, que trouxesse alegria para ele, que fizesse ele esquecer um pouquinho daquilo que ele estava passando, talvez, né? Mas é aquela coisa, né, que a gente acaba, né, depois pensando, né, melhor que poderia ter sido feito diferente. Inclusive, no livro tem alguns capítulos, ela fala dos 5 arrependimentos que as pessoas têm no final da sua vida. E eu vou falar só um deles, que é justamente esse, né? Que as pessoas se arrependem de não ter aproveitado mais a estar presente com as pessoas que elas gostam e ter curtido mais e ter criado lembranças, recordações para o futuro. O trabalho da Ana, né, apresentando um pouquinho para vocês, ela trabalha com cuidados paliativos. Então, ou seja, quando uma pessoa, um paciente, ele acaba sendo denominado que ele está terminal, acontece uma coisa muito estranha, e ela fala isso muito claramente aqui, e eu vi também, né, durante o tempo que eu fiquei no hospital com meu pai, eu vi isso acontecer. Os médicos, eles não estão preparados para lidar com uma pessoa que está em estado terminal. Então, eles acabam, assim, só sedando, privando aquela pessoa, às vezes, de algumas sensações, privando os familiares, às vezes, de ter mais alguma conversa, porque não sabe lidar. E muitas vezes não se ouve o que o próprio paciente gostaria, né, do que acontecesse com ele. Então, uma coisa que ela comentou e me chamou bastante atenção, né, às vezes a gente está ali no hospital, os médicos estão naquela correria, na verdade, e aí eles só entra, olha a ficha, mal olha na cara do paciente, mal olha na cara do familiar que está ali do lado e fala, olha, é assim, a gente vai dar esse remédio e assim e tal, e pronto, já vai para outro quarto. E é assim que eles acabam, né, levando o dia a dia. E a gente também acaba aceitando que é assim, e isso vai passando o tempo, não é verdade? Então, ela fala algumas coisas muito importantes, né? Não foi no caso, no meu caso também, né? Não aconteceu comigo nem na questão do meu pai, mas uma outra coisa que me chamou bastante atenção quando ela fala de dizer a verdade. Eu até um tempo atrás eu acreditava, né, que, poxa, se a pessoa já está no estado terminal, vai morrer de qualquer jeito, por quê? Colocar mais sofrimento nela, falando, ah, sua doença é grave, sua não sei o quê, eu achava que era desnecessário. E ela fala uma coisa muito interessante aqui, que mudou esse meu conceito. A pessoa, nós temos, qualquer ser humano tem o direito de saber a verdade, e ainda mais porque é algo que está acontecendo com ela, com o seu corpo,
né, com o nosso corpo. Então, nós temos o direito de saber o que está acontecendo. Enquanto temos consciência do que está acontecendo e, e poder, dessa forma, tomar decisões, inclusive, por que não, relativas às nossas vontades, de como a gente quer ser enterrado, de como a gente quer que seja o nosso velório. Então, assim, não é um livro mórbido, ele é um livro realista, sabe? É uma coisa prática, né? Hoje eu encontrei uma amiga querida e ela soltou assim, a gente conversando outras coisas, ela falou, olha, eu já tenho até o meu túmulo pago, já tá tudo certo, não quero dar trabalho para ninguém. Então, assim, é uma vontade dela. Então, nós temos o direito de ter as nossas vontades. E temos, né, como então acompanhantes ou parentes de pessoas que estão nessas condições, de proporcionar esse direito a essas pessoas, delas expressarem as suas vontades. E porque às vezes a pessoa simplesmente ela não quer tomar remédio, por exemplo. Ela quer ficar em casa, ela não quer ficar ali só tentando prolongar uma vida vegetativa, né? Então, assim, é realmente um assunto bem complexo. A própria Ana diz aqui que tem questões jurídicas, tem questões éticas, tem a má compreensão, né, das pessoas como um todo, né, que acha que isso pode ser uma eutanásia, que isso pode ser uma negligência. Então, assim, ela traz tudo isso aqui no livro, né? E aí cabe a cada um, né? Então, eu convido para que vocês leiam, né? Cabe a cada um interpretar, acolher, receber aquilo que mais vai de encontro com você. E para mim veio isso. Então eu digo, né, assim, a gente saber aproveitar com qualidade, da melhor forma possível, o tempo que ainda resta, né, dessa pessoa, ou sendo a pessoa doente, tentar aproveitar da melhor forma possível, né, dentro da sua consciência e dentro das suas limitações. Não só durante uma doença terminal. Então, ela fala isso muito claramente. A gente não precisa estar com uma doença grave ou uma doença terminal, né, para para começar a se preocupar, na verdade, de colocar qualidade na nossa vida, de colocar alegria nos nossos dias, né? Então, essa que é a reflexão. Então, por que a morte é um dia que vale a pena viver? Porque se você realmente viveu os seus dias de forma plena, se você amou na medida certa, se você trabalhou na medida certa, se você teve alegrias, se você soube lidar com as dificuldades, quando chegar nesse dia, que ninguém vai viver esse dia por você, e não existe nenhum manual para que a gente saiba lidar com esse momento, mas que na hora que chegar nesse dia, e se a gente tiver a bênção de estar consciente, a gente possa parar e refletir que valeu a pena e que aquele momento de despedida, de desconexão, também vai estar sendo vivido de forma plena, né? Então é um livro, novamente eu reforço, né? Não é para qualquer pessoa, tem que ser lido mesmo de mente e coração aberta. Ele é direto, ele é objetivo, mas ele é muito realista. E de todos os assuntos, de todas as coisas que a gente possa falar ou ler, ou criar, ou inventar, que a gente está aqui num canal literário, onde a gente cria histórias, estamos sempre compartilhando essas histórias. Então, por mais criativo, por mais inventivo, por mais mirabolante que a gente possa colocar nas histórias, as situações, né, mirabolantes, situações mirabolantes,
nas nossas histórias, a morte, ela é a única verdadeira, é a única certeza. Não há nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem situação que nos vai impedir de viver esse momento. Então, queria deixar aqui com vocês essa dica de leitura, né, para que vocês conheçam também os outros arrependimentos que ela fala aqui. Tem muita coisa baseada em estudos. E ela deixa também 4 compromissos para que a gente possa melhorar um pouquinho aqui a nossa estadia nesse planeta e refletir o que a gente tem feito aqui de cada dia, que é precioso, né, para a gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que vocês se interessem de conhecer, então, esse livro. E depois me conta aqui nos comentários. Não deixa também de se inscrever aqui no canal. Se você acha que tem alguém que se interessaria por por esse meu comentário aqui, por essa dica, encaminha esse vídeo, né? Indica o livro para ela, para essa pessoa, e comenta. Se inscreve aqui se você ainda não está inscrito, tá bom? E eu gostaria muito de saber aqui a sua opinião a respeito desse livro, se você já leu, qual foi a sua percepção a respeito dele, né? Eu acredito que seja um livro que desperta muitas opiniões, né? Que eu nem entrei aqui, né? Mas em cunho religioso e tudo mais, que ela também fala aqui. Então, vamos compartilhar essa informação, vamos compartilhar esse assunto, vamos falar mais abertamente, né? Não tratar como um tabu, como se fosse uma coisa que só acontecesse ali do lado, que está presente todos os nossos dias, né? Todo dia a gente vê alguém que foi. Então, eu acho que é realmente levantar essa bandeira como ela mesma, que a Ana acaba colocando no livro, de se falar mais abertamente, não como um tabu, de não ter medo de falar dessa realidade. Espera todos nós algum dia, não é verdade? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e fico aqui aguardando o comentário de vocês aqui embaixo, tá bom?